Deixa eu chamar a nossa convidada, que já está esperando a gente, a Eugênia Gonzaga, que é procuradora e também presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Oi, Eugênia, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, primeira edição. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite. Vamos lá, porque o Ministério dos Direitos Humanos divulgou ontem um levantamento inédito sobre o perfil das pessoas mortas e desaparecidas entre 1946 e 1988, quando o país atravessou duas ditaduras, a do Estado Novo e também a militar. O órgão considerou 434 casos de pessoas vitimadas pelo Estado brasileiro no contexto de repressão política do período e concluiu que a média de idade das vítimas da ditadura era de 32 anos, gente. A maioria, 77,4%, tinha entre 18 e 44 anos. Metade estava na faixa etária entre 18 e 29 anos. Mas entre os mortos estavam pessoas também entre 12 e 17 anos e até uma criança de menos de 1 ano. Ah, Eugênia, é muito duro, né, a gente trazer esses registros, mas queria te perguntar qual é a importância, então, desse tipo de registro, né, como a gente está trazendo agora alguns dados, e também a retomada dos trabalhos da comissão. Bem, é muito importante esse tipo de registro porque ele faz aquilo que os repressores, né, os agentes autores das violências tentam fazer sempre, que é desumanizar as vítimas, fazer com que elas não tenham rosto. E esse tipo de levantamento mostra, sim, que elas têm rosto, elas têm uma vida, elas têm uma história, e é muito triste, né? A gente vê a idade dessas pessoas. Violência que perpetua, né, que se perpetua contra os jovens. Se a gente for pegar as vítimas de hoje da violência do Estado, a gente ainda vai achar também uma grande maioria de jovens nessa faixa etária. E esse é um levantamento que tem como recorte apenas essas 434 pessoas que foram nominalmente reconhecidas pelo Estado brasileiro como vítimas. Se nós formos pegar as vítimas que são em milhares, né, vítimas de tortura, que passa das 20 mil pessoas, vítimas de perdas de emprego, né, em torno de 2 mil casos já reconhecidos pela Comissão de Anistia, camponeses, indígenas, a gente vai chegar em uma cifra de mais ou menos 10 mil pessoas, no número de mais ou menos 10 mil pessoas, e a grande maioria de jovens. Entre as vítimas de tortura, você falou de uma criança, né, morta, mas entre as vítimas de tortura nós temos muitas crianças, porque era frequente também nesse período prenderem os filhos junto com os pais, para que os pais se vissem forçados a falar. Os filhos às vezes ficavam aguardando em salas ao lado, eram retirados dos pais. Nós temos casos de filhos, por exemplo, no caso do Virgílio Gomes da Silva, que é aquele comandante Jonas do filme Que é Ex-Companheiro. Os filhos dele foram treinados por ele mesmo. Olha, se acontecer alguma coisa, se o papai desaparecer, a mamãe, você não admite que nosso filho. Então eles foram mandados para um orfanato, e depois que o Virgílio morreu e a mãe deles, né, ganhou, olha só, né, o direito ao exílio, eles foram procurar os filhos e eles viviam negando essa paternidade, porque era assim que eles foram treinados. Imagina isso na vida de uma criança de 4, 5 anos. E isso aconteceu em muitos casos. Bem, você pediu para falar sobre a retomada da comissão, né? Estamos de volta aqui, né, parafraseando, né, o título do livro, desde agosto de 2024. E estamos tentando reconstituir esse órgão que completamente desmobilizado, sem recursos, e agora a gente está conseguindo colocar de novo em prática o nosso plano de trabalho. Eugênia, prazer falar com a senhora, obrigado por aceitar o convite do N1, trabalhar um tema de suma importância, muito doloroso, mas de suma importância. Com base nisso que a senhora disse anteriormente, né, essa revisão dos dados, porque a coisa é muito mais profunda e muito mais séria e muito mais ampla do que nos foi contada até aqui, existe a possibilidade de reorganização de estratégias de
amparo, de recompensa, de coisas que podem ser organizadas no sentido de trabalhar, por exemplo, com as pessoas que ainda são vítimas desse processo, né? Porque tem muita gente que não pôde, por exemplo, velar seus entes queridos, que não sabe até hoje o paradeiro de familiares e como é que isso tudo se deu. E com base no trabalho que está sendo feito agora e nisso tudo que a senhora apresentou, existe a perspectiva de que novas estratégias sejam organizadas nesse sentido? Sim, a comissão, no primeiro momento, ela trabalhou apenas com a ideia de reparações de nível de caráter financeiro. E nós estamos trabalhando muito com essas reparações de caráter imaterial. Uma delas, por exemplo, foi como no ano de 2018, em que nós fizemos um encontro nacional de familiares. Pela primeira vez, o Estado brasileiro levou as famílias para um encontro presencial, todas ali representadas, todas as que quiseram ir. E também nós não limitamos as presenças a um representante de cada família. Nós deixamos que as famílias levassem mais membros, 2, 3, 4, 5 pessoas, para dar a oportunidade dessas famílias conversarem entre si sobre essa questão que muitas vezes foi silenciada dentro das próprias casas. No primeiro momento, por medo, depois por conta dessas fissuras emocionais, mas é muito importante que isso seja conversado, seja trazido à tona. Outro tipo de reparação imaterial é a correção dos assentos de óbito. A maioria dessas pessoas teve atestados de óbito, assentos de óbito lavrados com base na Lei 9.140, não dizia a causa da morte, falava apenas que morreu conforme a Lei 9.140. Desde 2018 também a gente busca corrigir esses documentos para que saia ali escrito a data dessa morte, o nome correto da pessoa, se ele era casado, se ele era solteiro, esse reaparecimento, essa humanização conforme a gente está dizendo, né? O número de filhos que a pessoa tinha e também a causa da morte, como sendo não natural, violenta, causada por perseguição do Estado. Quando nós começamos isso em 2018, eu não imaginava a importância desse tipo de reparação imaterial para as famílias e foi assim muito, muito bonito, né, de ver a maneira como as pessoas receberam esse tipo de documento. E agora também essa é uma das medidas que nós estamos priorizando na comissão entre as formas de reparação imaterial e ampliar esses reconhecimentos. Nós temos uma questão jurídica, né, em que a lei lá de 95 ela foi muito tímida e ela restringiu em datas essa proteção legal para as famílias de mortos e desaparecidos políticos, e a gente precisa fazer estudos para poder ampliar esse tipo de reconhecimento para outros grupos. E olha, os dados sobre os horrores da ditadura são divulgados em um momento em que parlamentares bolsonaristas se unem no Congresso em torno do projeto da anistia para as pessoas que tentaram um golpe de Estado aqui no país. Ontem, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio, disse já contar com apoio suficiente para aprovar o texto. A ideia é intensificar a pressão sobre o presidente da Câmara, o Hugo Motta, e convencê-lo a colocar a pauta em votação. Eugênia, como é que vocês acompanham esse movimento dos políticos, hein? Qual é o sentimento? Bom, é de espanto, mas ao mesmo tempo também de não ser uma surpresa tão grande assim, porque a tradição das Forças Armadas brasileiras é golpista e é de anistia. É como se... não é nada assim absurdo, né? Tenta-se um golpe e logo vem uma lei de anistia. Porém, o que é interessante agora é que, normalmente, essa lei de anistia dos ditos golpistas, né, ela é feita pelo próprio governo golpista. É uma autoanistia. A lei de 79, que é a nossa lei mais recente, né, de anistia, ela não diz expressamente que ela perdoa os agentes que defenderam aquele regime, mas ela foi interpretada nesse sentido, foi fruto de um pacto. E agora, o que é assustador nessa situação é que não é o mesmo grupo, ou melhor, não é o governo que está se auto-anistiando, é o Congresso Nacional, né, de oposição que quer fazer essa anistia. Bem, o Congresso, nós temos um sistema democrático baseado na Constituição que tem um sistema de freios e contrapesos. Então, caso o Congresso aprove uma lei, essa lei ainda está sujeita a um veto, esse veto está sujeito a reanálise pelo Congresso e depois sempre tem a possibilidade de se questionar a constitucionalidade de um instrumento legislativo como esse perante o Supremo Tribunal Federal, às vezes até mediante
em cortes internacionais. Mas estamos vendo isso, esperando que que o Poder Judiciário dê outro tipo de sinalização. Pela primeira vez na semana passada, nós tivemos, né, autores de golpe, pessoas que conspiraram, sendo responsabilizados, não, sendo processados. Né? A gente ainda não pode falar em responsabilização, mas isso é inédito na história da democracia brasileira. E que pena, né, que só no século XXI que está acontecendo isso. Agora, não pode apenas responsabilizar os autores dessa tentativa de 2024. É preciso também dar esse recado em relação aos autores que ainda estão vivos, contra todas as pessoas que conspiraram em relação a esse golpe de 64, as pessoas que fazem apologia a esse tipo de golpe, como disse muito bem o ministro Flávio Dino, golpe de Estado mata. Eles estão fazendo apologia a crimes de assassinato, de tortura e uma série de outros. Então, nós precisamos que o Supremo finalmente coloque em pauta essa questão pendente ainda no Supremo, que é a constitucionalidade ou não da lei da anistia lá de 1979. Vai ficar muito complicado para o Supremo se ele mantiver a posição que ele adotou em 2010, eu não sei se vocês acompanham, mas se tiver interesse a gente pode explicar um pouquinho melhor isso, se ele continuar mantendo essa sua posição de 2010, se ele tiver que analisar, por exemplo, uma nova lei de anistia nesses casos agora. Eu acho isso fundamental, Eugênia. Primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente nesse dia tão importante, né? Acho que tudo que você falou é fundamental. Eu queria sublinhar uma coisa para que você talvez aprofundasse mais sobre como a falta de memória de 64 faz com que a gente tenha novos golpes, né? A gente falava mais cedo sobre como o Exército, as Forças Armadas em geral, são fábricas de golpistas, porque a gente teve o golpe de 64, a gente teve a anistia depois nos anos 80, e a gente nunca discutiu, por exemplo, a formação dos militares, né? Uma formação civil, uma formação patriótica de verdade, né? E não uma formação golpista. Você acha que esse é o principal problema ainda em relação a isso? É óbvio, a gente tem que resolver a chaga dos desaparecidos, né? Os familiares têm que ter uma resposta para os seus mortos, para os seus desaparecidos políticos, mas o que a gente pode fazer hoje para evitar golpes no futuro, já que a gente teve 64, teve 2023 e a gente vai ter aí na sequência outras tentativas de golpe, porque a estrutura parece que continua intacta, né? Muito bem. A estrutura está intacta. Na justiça de transição, quando se passa de um governo autoritário para um governo democrático, como aconteceu em 85 e 88, nós deveríamos falar em 4 pilares, né? A justiça de transição, ela precisa abrir arquivos, revelação da verdade, né? Construir espaços de memória para que não se esqueça. O Brasil é muito fraco nesse aspecto, ele fez muito pouco sobre isso. Nós precisamos de indenizar as vítimas, emocionalmente e financeiramente. O Brasil nesse aspecto foi forte, ele pagou bastante, né? A Comissão de Anistia indenizou muitas pessoas, gerou até uma situação meio constrangedora o valor de certas indenizações, e mais constrangedor ainda porque o outro pilar da justiça de transição o Brasil não fez, que é a responsabilização dos autores. Ele pagou e não responsabilizou ninguém. E mais, o 4º pilar é essa revisão das instituições, é você trabalhar para que aquelas instituições que colaboraram para aquela ruptura não mais repitam aquele acontecimento e não reproduza aquelas circunstâncias. O Brasil não fez isso, as Forças Armadas, o curso de formação sempre foi essa situação hermética que ninguém nunca conseguiu penetrar e ninguém nunca nem tentou, né? Nós temos na fala do próprio presidente da República, né, do ano passado, não vamos remexer nesse tema, não vamos remoer o passado. Nós tivemos essa anistia chamada de anistia esquecimento, e essa anistia ela está fadada à repetição desses mesmos fatos. E no caso das Forças Armadas ainda, além do Brasil não fazer essa revisão dessa estrutura que levou a esse golpismo, essa estrutura de tomada de poder, o Brasil ainda fez pior. Ele permitiu que as Forças Armadas fizessem uma limpeza interna. Se a gente pegar nos dias seguintes ao golpe de 1º de abril, que foi consumado em 1º de abril de 64, nos dias seguintes quem foram mortos foram militares de alta patente que eram contra o golpe. Essas pessoas foram mortas, foram
mandadas embora das Forças Armadas, não eram admitidas pessoas que tinham assim, o menor sinal. Se tivesse um livro do Darcy Ribeiro na mochila, essa pessoa já não era admitida nas Forças Armadas, né? Elas eram desligadas, elas eram envergonhadas publicamente, às vezes nem sabia-se por quê, mas elas estavam ali sofrendo aquele tipo de coisa. Então, as forças, eu falo o Exército porque é ele que comandou mais a repressão, né? Mas as Forças Armadas brasileiras, elas precisam urgentemente passar por esse tipo de revisão. É preciso que os governos executivos tomem as rédeas daquilo que está escrito na Constituição. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. É preciso que ele exerça essa função. E eu acredito que talvez tenha sido necessário chegar nesse 8 de janeiro para que as coisas possam agora ter uma mudança profunda nesse aspecto. E olha, para você que quiser se aprofundar sobre o tema, nós publicamos no iclnoticias.com.br uma matéria completa do jornalista Kleber Lourenço sobre os desafios da comissão. E lá a procuradora Eugênia Gonzaga conta mais detalhes sobre o trabalho da comissão deste ano. Eugênia, muito obrigada por participar do ICL Notícias, primeira edição conosco nessa manhã e nesse dia tão significativo e especial para a nossa memória. Bom dia para você. Muito obrigada, pessoal. Bom dia para vocês e que bom que vocês estão abordando esse tema também no dia de hoje e mais para frente também.